Dentro dessa estrutura da sociedade, dentro do estudo da modernidade, nós podemos cair sobre um outro conceito muito importante no Durkheim, que é a noção de solidariedade. Cuidado, muito cuidado com esse tema, porque para o senso comum, solidariedade significa ajudar o próximo, que é uma coisa maravilhosa, continue fazendo sempre. Só que quando aparecer a palavra solidariedade no pensamento do Durkheim, você deve pensar da seguinte maneira: a solidariedade são os laços que unem as pessoas. A solidariedade é a forma como os indivíduos se relacionam, como a sociedade é estabelecida dentro desse contexto. E para o Durkheim, existiram na história duas formas de solidariedade. E se existiram duas formas, houve um evento na história da humanidade que modificou completamente essa relação. Esse evento é a Revolução Industrial. Para o Durkheim, até a Revolução Industrial, ou seja, nas sociedades pré-capitalistas, existia uma determinada maneira das pessoas se relacionarem, ou seja, os laços que uniam as pessoas. Até a Revolução Industrial, a sociedade, seja feudal, seja uma sociedade tribal, seja sociedades da antiguidade, elas eram mantidas por uma relação de tradição. Existia um costume, existia uma tradição que mantinha os vínculos entre essas pessoas muito bem determinados. As pessoas sabiam exatamente como seria determinada a sua vida. E isso era determinado por um costume, por uma tradição. Esse modelo de sociedade, o Durkheim chama de solidariedade mecânica. E cuidado para não confundir a palavra mecânica por conta da indústria. Mecânica é antes da Revolução Industrial. E por que eu estou dizendo isso? Com o passar da Revolução Industrial, a relação entre as pessoas, a relação na sociedade, ela se transformou em algo cada vez mais complexo. E à medida que isso foi se complexificando, essa sociedade acabou aumentando, e isso é um termo fundamental, a divisão social do trabalho. Ou seja, quão maior e mais acentuada é a Revolução Industrial, mais capitalista é a sociedade, maior é a divisão social do trabalho. Você vai lembrar das suas aulas no colégio, aqueles termos como, por exemplo, a modo de produção artesanal, manufatura e maquinofatura. A diferença entre esses se dava exatamente no nível de divisão social de tarefas, divisão social de trabalhos. Ou seja, quão maior é a divisão social do trabalho, mais especializada e mais individualizada é essa sociedade. Onde é que está o pulo do gato aqui para você? Quanto mais individualizada essa sociedade, maior o nível de interdependência entre os indivíduos. Ou seja, cada pessoa é especializada em uma tarefa. Ou seja, para uma sociedade funcionar, para existir a coesão social, eu preciso muito que o outro cumpra a tarefa dele. E aí sim, voltando ao argumento, aquele organismo social possa funcionar corretamente. Você entende o que eu quero dizer? É nesse modelo de sociedade que eu passo de uma solidariedade mecânica para uma solidariedade orgânica. Enquanto a mecânica se caracterizava por uma simplicidade, vou usar outro termo, uma menor complexidade, a solidariedade ela é muito mais orgânica, muito mais complexa, se assemelhando de fato a um organismo social. E é dentro desse modelo de sociedade de maior interdependência entre as pessoas que os indivíduos vão caracterizar esse modelo produtivo que nós temos. Ou seja, o modelo que nós vivemos, o modelo capitalista, é o da solidariedade orgânica. E nesse modelo de solidariedade, os indivíduos eles se constituem a partir da divisão social do trabalho. Tudo bem? Vale só um parênteses aqui de observação. Gente, para o Durkheim, dentro da solidariedade orgânica, pode acontecer algo que é fulcral para a sociedade e altamente crítico, que é o conceito de anomia. Só existe anomia social dentro da solidariedade orgânica, tudo bem? E o que é o estado de anomia?
Lembra que eu falei do fato social normal e patológico? E o patológico, ele é quando ele prejudica o organismo social. A anomia, ela se caracteriza exatamente por um gravíssimo estado de crise social, no qual o indivíduo ele está tão individualizado. E lembra que eu falei, a nossa sociedade ela é tão mais especializada que eu sempre preciso do outro para a sociedade funcionar. Um exemplo disso, por exemplo, é a greve dos caminhoneiros que nós tivemos há algum tempo atrás. Quando os caminhoneiros pararam, todo o país entrou em colapso e foi entrando em colapso à medida do possível. Dentro dessa questão, no estado de anomia, o indivíduo ele se vê completamente perdido. O individualismo ele é tão forte que o indivíduo não se enxerga mais enquanto parte da coletividade. E isso é determinante para o fim da sociedade em Durkheim. Afinal de contas, todos nós somos parte de um organismo. É sempre uma coletividade evidente. E se você quiser responder questões sobre isso e caia sobre anomia, normalmente aparece a questão da coletividade que é rompida, o indivíduo se separa da noção de grupo e ele perde o sentido da coletividade. Ele perde o sentido do porquê ele deveria fazer as coisas. E a sociedade, nesse sentido, ela entra cada vez mais em colapso. O meio social, o coletivo social, o organismo, ele não tem como funcionar. Tudo bem? E só para a gente finalizar a nossa aula sobre Durkheim, vale lembrar sobre a questão do suicídio. O suicídio é uma das principais obras de Emile Durkheim, junto com as regras do método sociológico. E o suicídio, para o Durkheim, ele é um fato social. Ou seja, ele precisa atender aquelas 3 regras, ele precisa ser normal ou patológico. E para o Durkheim, o suicídio é um fato social porque ele sempre existiu na história. E porque ele afeta as pessoas independente da sua vontade. Para o Durkheim, existem 3 tipos de suicídio. Cuidado com os termos. Um suicídio egoísta, e quando Durkheim usa a expressão egoísta, ele não está falando mal da pessoa. Quando Durkheim usa a questão do egoísmo, ele está se referindo exatamente a um determinado aspecto. No suicídio egoísta, o meio social, ele funciona. No suicídio egoísta, a estrutura da sociedade, ela funciona. Mas eu, enquanto indivíduo, passo por algum problema de ordem pessoal. E esse problema me afeta tanto que eu tiraria minha própria vida. Isso, para o Durkheim, é o suicídio egoísta. Quando a minha consciência individual, ela pesa muito mais do que a minha consciência coletiva. Um segundo tipo de suicídio para o Durkheim é o suicídio altruísta. O altruísmo é você se doar pelo outro. E esse suicídio altruísta é quando, por exemplo, o meu nível de consciência coletiva ele está tão alto, mas tão alto, que eu sou capaz de doar a minha própria vida em nome de outra pessoa ou de uma causa. Por exemplo, pode aparecer para vocês, como já apareceu em algumas questões de vestibulares, a questão dos soldados kamikazes japoneses da Segunda Guerra Mundial. Ou, por exemplo, a questão de um homem-bomba, um terrorista, por exemplo, ele faz isso em nome de uma causa, entende? E um terceiro tipo de suicídio, que é o suicídio anômico. E como o próprio nome já diz, ele só pode existir no estado de anomia declarado. E o estado de anomia ele está tão grave, mas tão grave, que, por exemplo, o indivíduo não vê sentido em continuar vivo. E assim, ele tiraria a própria vida. Tudo bem? Galera, para não estourar mais o tempo, eu vou encerrar por aqui. Acho que deu para discutir bem o assunto, mas qualquer coisa eu estou à disposição, beleza? Fiquem bem e a gente se vê logo logo.